Existem momentos em que Deus fala de maneira direta, e existem momentos em que Ele fala através de histórias. As parábolas de Jesus parecem simples à primeira vista, mas cada detalhe carrega uma verdade capaz de confrontar, curar e transformar. Não são apenas lições morais, são convites espirituais. Elas nos colocam diante de escolhas: ouvir ou ignorar, agir ou permanecer indiferente, confiar ou duvidar. Neste vídeo, vamos refletir sobre 7 parábolas ensinadas por Jesus. 7 histórias que atravessaram séculos, mas continuam atuais, vivas e profundamente necessárias para os nossos dias. Cada uma delas carrega uma mensagem específica, uma direção clara e um chamado pessoal. Talvez você já tenha ouvido essas parábolas antes. Talvez conheça os textos, os personagens, os cenários. Mas hoje, o convite é diferente. Não apenas ouvir, mas permitir que essas palavras alcancem o seu interior. Antes de seguirmos, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Aproveite também para curtir este vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens bíblicas que fortalecem a fé e edificam o coração. Vamos começar. Primeira, a parábola do semeador. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, 3-9. Nesta parábola, Jesus revela que a palavra de Deus é a mesma para todos, mas o resultado depende da condição do coração que a recebe. O solo à beira do caminho representa o coração endurecido, que ouve, mas não permite que a mensagem penetre. Os pedregais simbolizam aqueles que recebem com alegria momentânea, porém não criam raízes profundas. Diante das dificuldades, desistem. Os espinhos representam as preocupações, riquezas e distrações da vida, que sufocam a verdade e impedem crescimento espiritual. Já a boa terra simboliza o coração disposto, humilde e perseverante, que não apenas ouve, mas guarda e pratica a palavra. A grande pergunta da parábola não é sobre o semeador, mas sobre o solo. Jesus nos chama a examinar nosso interior. Estamos permitindo que a palavra crie raízes? Estamos protegendo-a das distrações? O fruto não vem de esforço superficial, mas de profundidade espiritual. Quem tem ouvidos para ouvir precisa também ter disposição para transformar o coração. Segunda, o bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso, e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente,
descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Lucas 10, 25 a 37. A parábola do bom samaritano revela que o amor verdadeiro exige proximidade e ação. O homem ferido representa todos aqueles que sofrem à margem da estrada da vida. O sacerdote e o levita mostram como é possível conhecer a lei de Deus e, ainda assim, ignorar a necessidade humana. Eles passaram perto, mas não se envolveram. O samaritano, porém, aproximou-se. Ele viu, sentiu compaixão e agiu. Seu amor não foi apenas sentimento, mas compromisso. Ele cuidou, protegeu e investiu recursos pessoais para restaurar alguém desconhecido. Jesus ensina que o próximo não é definido por afinidade, mas pela oportunidade de amar. A pergunta não é quem merece meu amor, mas estou disposto a amar. Essa parábola nos chama a viver uma fé visível, que transforma palavras em atitudes e misericórdia em prática diária. Terceira, o filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilha, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o. E comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai:
Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmo-nos e regozijarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Lucas 15, 11-32. A parábola do filho pródigo revela a profundidade do amor e do perdão de Deus. O filho mais novo representa aquele que escolhe viver distante do pai, buscando autonomia e prazer, mas acaba enfrentando vazio e sofrimento. O momento em que tornou em si mostra o despertar espiritual, o reconhecimento do erro e a decisão de voltar. O pai simboliza Deus, atento, compassivo e pronto para restaurar. Ele corre ao encontro do filho, algo incomum na cultura da época, demonstrando que o amor divino não é passivo. O perdão vem acompanhado de restauração completa, roupa nova, anel e festa. Já o irmão mais velho representa o perigo de uma religiosidade sem graça, marcada por ressentimento. A mensagem central é clara: não importa quão longe alguém tenha ido, sempre há caminho de volta. Deus não apenas perdoa, Ele restaura e celebra o arrependimento sincero. Quarta, os talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e ganhou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis aqui outros 2 talentos que ganhei com eles. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver até o que tem, ser-lhe-á tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25, 14-30. Nesta parábola, Jesus ensina que Deus confia responsabilidades a cada pessoa conforme sua capacidade. Os talentos representam dons, oportunidades, recursos e até tempo.
2 servos foram fiéis e multiplicaram o que receberam, demonstrando iniciativa e compromisso. O terceiro, dominado pelo medo e pela visão distorcida do Senhor, escolheu não agir. O problema não foi a quantidade recebida, mas a falta de fidelidade. Deus espera que desenvolvamos o que Ele nos entrega. Enterrar talentos é desperdiçar propósito. A recompensa não é apenas material, mas relacional. Entra no gozo do teu Senhor. Isso aponta para a comunhão e aprovação divina. A parábola nos lembra que haverá prestação de contas. A vida não é apenas receber, é administrar. Fidelidade no pouco abre portas para maiores responsabilidades no reino de Deus. Quinta, o joio e o trigo. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13, 24 a 30. Nesta parábola, Jesus ensina que o bem e o mal coexistem neste mundo até o tempo determinado por Deus. O trigo representa os filhos do reino. O joio simboliza aqueles que rejeitam a verdade. A presença do joio não significa falha na semeadura, mas ação do inimigo. Isso explica por que nem tudo ao nosso redor reflete justiça imediata. O Senhor da parábola não permite que os servos arranquem o joio antes do tempo, pois isso poderia prejudicar o trigo. A lição é clara: o julgamento final pertence a Deus. Nem sempre veremos separação ou justiça instantânea, mas haverá uma colheita. Somos chamados a permanecer firmes como trigo, crescendo mesmo em meio à oposição. No tempo certo, Deus fará a separação definitiva. Sexta, o rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e também os cães vinham e lhe lambiam as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas 16, 19 a 31. Nesta parábola, Jesus revela a realidade da eternidade e a responsabilidade das escolhas feitas em vida. O homem rico não é condenado simplesmente por possuir riquezas, mas por sua indiferença diante do sofrimento de Lázaro, que estava à sua porta. Ele vivia em conforto, mas ignorava a dor ao seu redor.
Lázaro, embora pobre e aflito, é consolado após a morte. A grande inversão mostra que a vida presente não é o capítulo final. O estado eterno reflete o coração e as decisões tomadas aqui. A separação descrita por Abraão indica que há consequências irreversíveis após a morte. Além disso, Jesus ensina que a palavra de Deus já é suficiente para guiar o ser humano ao arrependimento. Quem rejeita a verdade revelada dificilmente será convencido por sinais extraordinários. A parábola nos chama à compaixão, à responsabilidade espiritual e à consciência de que nossas escolhas têm peso eterno. Sétima, as 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25, 1-13. A parábola das 10 virgens nos ensina que não basta começar bem. É preciso permanecer preparado até o fim. Todas aguardavam o noivo, todas faziam parte do mesmo grupo e todas adormeceram enquanto esperavam. A diferença decisiva estava na reserva de azeite. As prudentes pensaram no longo prazo. As loucas viveram apenas o presente. O azeite simboliza profundidade espiritual, vida de oração, obediência constante, relacionamento verdadeiro com Deus. Não é algo visível aos olhos, mas essencial no momento decisivo. Quando o clamor da meia-noite ecoa, revela-se quem realmente estava pronto. A tentativa das virgens loucas de pedir azeite mostra que certas experiências espirituais são pessoais e intransferíveis. Ninguém pode viver da fé de outro. A porta fechada aponta para a seriedade da decisão tardia. Jesus encerra com a exortação: vigiai. Isso significa viver com consciência da eternidade, mantendo a chama da fé alimentada diariamente, não apenas quando é conveniente, mas até que o noivo venha. Ao longo dessas parábolas, percebemos que Jesus não contava histórias para entreter, mas para despertar. Cada narrativa revela uma dimensão do reino de Deus e expõe o estado do coração humano. O semeador nos levou a examinar o solo interior. O bom samaritano nos confrontou com a prática do amor. O filho pródigo revelou a profundidade do amor do Pai. Os talentos nos lembraram da responsabilidade diante do que recebemos. O joio e o trigo mostraram que a justiça virá no tempo certo. O rico e Lázaro apontaram para a realidade da eternidade. As 10 virgens nos chamaram à vigilância constante. Todas essas parábolas têm algo em comum: decisão. Não basta ouvir, é preciso responder. Não basta conhecer, é necessário viver.
Talvez Deus tenha tocado uma área específica do seu coração hoje. Talvez seja tempo de voltar, perdoar, agir, amadurecer ou simplesmente permitir que a palavra crie raízes mais profundas dentro de você. Agora eu quero ouvir você. Escreva nos comentários qual dessas parábolas mais falou ao seu coração. A sua participação pode abençoar outras vidas. Obrigado por permanecer até o final deste vídeo. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, fortaleça sua fé, renove suas forças e ilumine seus caminhos. Permaneça firme, vigilante e confiante. Nos vemos no próximo vídeo. Que a paz de Cristo guarde o seu coração.